Então, minha gente, a gente continua falando aí dos conceitos em genética, não é isso? Então, ó, agora a gente vai falar sobre dominância, né? O que é isso? Alelo dominante, alelo recessivo, o que é isso, hein? Vamos entender. Em primeiro lugar, ó, um parzinho de cromossomos homólogos, um herdado da mãe, outro herdado do pai, e uma marquinha aqui em amarelo para você ver a posição de um determinado gene. Por exemplo, um gene que determine essa característica, ó, a cor dos olhos, né? Então, suponha que eu tenha dois alelos, né? Duas variações de genes. Um alelo que determina olhos escuros e um outro alelo que determina olhos claros. Então, eu vou escolher aí uma letra, né, para esses alelos, então para essa característica, né, para esse gene. Então eu vou escolher a letra A e aí eu coloco aqui azão para olhos escuros e azinho para olhos claros, certo ou não? Então quais são as configurações de genes que eu posso colocar aqui, né, para determinar qual é a cor dos meus olhos, né? Ou que configuração de genes eu posso ter dado dos meus pais para poder expressar essa característica, né? Para poder expressar esse fenótipo. Bom, em primeiro lugar, é importante que você perceba que, como eu recebo um cromossomo de cada um dos meus pais, na minha configuração genética eu vou ter dois genes, não é isso? Que podem ser genes iguais ou podem ser genes diferentes. Então, eu estou falando dos possíveis genótipos, das possíveis configurações de genes que eu posso herdar dos meus pais. Quando eu tenho genes iguais, ó, azão e azão, ou então, ó, azinho e azinho, ó, genes iguais, eu falo que o meu genótipo é homozigoto. Quando eu tenho genes diferentes, azão e azinho, ó, são genes diferentes. Aí, eu sou heterozigoto. Homo igual, hétero, diferente, tá certo? Então, o que eu observo, pessoal, em relação ao meu fenótipo? O que eu observo em relação à minha característica? Veja, quando eu tenho dois genes para olhos escuros, consenso, né? Meus olhos serão escuros. Quando eu tenho dois genes para olhos claros, meus olhos serão claros. Mas o que acontece quando eu tenho um gene para olhos escuros e outro gene para olhos claros? O que vai acontecer com a cor dos meus olhos? Bom, o que acontece é que o alelo que determina olhos escuros, ele se expressa, mas o gene para olhos claros não se expressa. Ele se expressa em detrimento do gene para olhos claros. Em outras palavras, pessoal, esse gene aqui, ó, inibe a manifestação do outro. Então, o azão se manifesta, mas o azinho não se manifesta. Então, o que é um gene dominante? É aquele que se expressa em dose dupla ou em dose simples, quando tem um só. O que é um gene recessivo? É aquele que só se expressa em dose dupla. Sim ou não? Em homozigose, o gene para olhos escuros se manifesta. Em heterozigose, ele também se manifesta. O gene para olhos claros só se manifesta em homozigose. Tá certo? Então, o gene dominante é aquele que manda, tá? Quando ele está junto com o recessivo, a característica do recessivo não aparece. Só aparece a característica do gene dominante, tá certo? Do alelo dominante. E o alelo recessivo, para ele poder se manifestar, não pode estar junto o alelo dominante, porque senão ele não se manifesta, ele fica inibido, tá? Então, o gene dominante é aquele que manda, gene recessivo é aquele que não se manifesta na presença do gene dominante, tá certo? Então, isso é o que a gente queria dizer com relação ao conceito de dominância. Tá claro? Eu espero que você tenha entendido.